Olá, pessoal do ciclo 2, tudo bem com vocês? Vamos continuar aqui com as nossas aulas, com a frente 2. Estamos vendo a parte de ondulatória e hoje iniciaremos o caderno 4, ok? Frente 2, caderno 4. E o título da aula é Interferência de Ondas, ok? E hoje vocês vão ficar com esta música magnífica, uma obra de arte do Black Sabbath. Não deixem de ouvir esta música, hein? Sensacional. Então você vai pegar o seu caderno 4, frente 2, aula 45, página 143. Nós começamos no caderno 3 a estudar a parte de ondulatória. Então, estudamos a parte inicial, noções gerais de ondas, classificação de ondas, equação fundamental da ondulatória e assim por diante. Essa aula fala sobre interferência de ondas. Então, nós temos aqui, ó, dois exemplos sobre interferência de ondas. O encontro e a superposição de ondas de mesma natureza e frequências próximas podem produzir um aumento ou uma diminuição da intensidade, da amplitude e da energia. Este fenômeno recebe o nome de interferência e é responsável ou faz parte de fatos que ocorrem na vida cotidiana, como audição, visão, transmissão de informações, vibrações da crosta terrestre, ondas eletromagnéticas no espaço e assim por diante. Então, vocês têm aqui um exemplo de um avião. Por que eles pedem para a gente desligar o celular no avião? Exatamente para não ocorrer o fenômeno da interferência. Aqui também, ó, vocês têm duas ondas provocadas, ó, por esse patinho e aqui por esse outro patinho, ondas circulares. Essas ondas circulares, quando se encontram com essas ondas circulares, podem acontecer aqui o encontro de duas cristas ou de dois vales, o que forma um fenômeno chamado interferência construtiva. E se eu tenho o encontro de uma crista com um vale, eu tenho uma interferência destrutiva. Então, nós temos aqui dois tipos particulares de interferência, como eu já falei na figura anterior, IC, vamos chamar de IC, interferência construtiva, e ID, interferência destrutiva. Então, veja bem, ó, eu tenho aqui dois pulsos numa corda, eu tenho uma única corda, uma pessoa está segurando, por exemplo, essa corda aqui, ó, do lado esquerdo e a outra do lado direito. Essa pessoa dá um pulso, eu tenho aqui a formação dessa crista, e a outra pessoa dá um pulso, tem essa formação desta outra crista. A amplitude desta, ó, a altura da onda aqui, A1, a altura da onda aqui, A2. O que acontece quando essas duas ondas se encontram? Ocorre o fenômeno chamado IC, interferência construtiva. As duas cristas vão se somar. Eu tenho um pulso chamado pulso resultante, que é exatamente a soma dessa amplitude com a soma dessa amplitude, A1 mais A2, ok? Depois que elas se superpõem, cada um continua a sua trajetória, como se nada tivesse acontecido. Então, ó, esse pulso que estava se propagando para a direita, com velocidade v, olha ele aqui, continua se propagando para a direita, com a mesma velocidade, com a mesma amplitude A1. E este pulso aqui, que estava se propagando para a esquerda, continua se propagando para a esquerda, com a mesma velocidade, com a mesma amplitude. Então, após a superposição dos pulsos, cada um continua a sua trajetória, como se nada tivesse acontecido.
Quando nós temos dois pulsos em concordância de fase, o que é concordância de fase? Os dois em forma de crista ou os dois em forma de vale, na hora que os dois pulsos se encontram, ocorre o fenômeno da interferência construtiva, que também é chamado de reforço, ok? Agora, quando nós temos dois pulsos que não estão em concordância de fase, que estão em oposição de fase, por exemplo, um pulso em forma de crista e um pulso em forma de vale, na hora que eles se encontram, você subtrai as amplitudes. Então, nós vamos pegar a amplitude do maior, que no caso é A2, menos a amplitude do menor, que é A1. Então, eu tenho esse pulso resultante, ó, A2 menos A1, eu tenho um pulso em forma de vale, nesse exemplo, tá? Cuja amplitude é A2 menos A1. Esse fenômeno se chama interferência destrutiva ou anulamento. A mesma coisa, após a superposição dos pulsos, cada um segue sua trajetória como se nada tivesse acontecido. Então, esse pulso aqui em forma de crista, ó, continua caminhando para a direita com amplitude A1, ó, para a direita, e este pulso continua caminhando para a esquerda com amplitude A2, ok? Detalhe importante, gente, se esses dois pulsos tiverem a mesma amplitude, A1 e A1, igualzinho, na hora de você fazer aqui A2 menos A1 ou A1 menos A2, se as amplitudes forem iguais, vai dar zero. Então, no momento da superposição, a corda fica retilínea, por isso que pode se chamar também de anulamento. Então, a corda fica retilínea e após a superposição, cada um segue normalmente sua trajetória, como se nada tivesse acontecido, ok? Isto é interferência. Por isso que se chama esse capítulo interferência de ondas. Podemos ter uma interferência construtiva ou uma interferência destrutiva, ok? Primeiro exercício na página 147. Enquanto vocês pegam aí a página, eu vou tomar um golinho da minha água, ok? Então, vamos lá. Número 1. Em viagens de avião, é solicitado aos passageiros o desligamento de todos os aparelhos cujo funcionamento envolva a emissão ou a recepção de ondas eletromagnéticas. O procedimento é utilizado para eliminar fontes de radiação que possam interferir nas comunicações via rádio dos pilotos com a torre de controle. A propriedade das ondas emitidas pelo que justifica o procedimento adotado é o fato de A. Terem fases opostas. B. Serem ambas audíveis. C. Terem intensidades inversas. D. Serem de mesma intensidade. E. Terem frequências próximas. Veja bem, gente, o que nós vimos aqui? Vamos voltar no início da página aqui, ó. A superposição de ondas de mesma natureza e frequências próximas podem produzir um aumento, que é a interferência construtiva, ou uma diminuição da intensidade da amplitude, que é a interferência destrutiva. Então, as frequências das ondas devem ser frequências próximas. Isso está no item E. Então, exercício número 1, alternativa E. E ainda eu expliquei aqui para vocês, ó, ondas emitidas por telefones celulares e aparelhos semelhantes podem interferir com as ondas de rádio utilizadas na comunicação da aeronave, dificultando o tráfego de informações entre o avião e as bases em solo. A proximidade entre as frequências utilizadas por celulares e rádios de comunicação
intensifica o fenômeno da interferência de ondas. Então, número 1, alternativa E. Número 2, dois pulsos são produzidos em uma corda distendida e se propagam em sentidos opostos, como mostra a figura. Após um intervalo de tempo ΔT, ocorre a sobreposição dos pulsos. Então, ó, o pulso vermelho vem para a direita, o pulso azul vem para a esquerda. No instante de tempo ΔT, eles se encontram, por exemplo, aqui no meio da corda. Como eles estão em oposição de fase, um em forma de crista e o outro em forma de vale, haverá o fenômeno da interferência destrutiva. Mas o que ele pergunta é a configuração que a corda assumirá depois de decorrido outro intervalo de tempo igual a ΔT, está corretamente representada em... Veja bem, ele diz que no instante ΔT ocorreu a sobreposição dos pulsos. Ele quer depois do ΔT, depois de um intervalo ΔT. Depois do intervalo ΔT, os pulsos já fizeram a sobreposição e cada um continua a sua trajetória, como eu falei anteriormente, como se nada tivesse acontecido. Então, ó, esse pulso vermelho continua caminhando para a direita. Olha ele aqui na frente, ó. Ele continua caminhando para a direita com a mesma velocidade, como se nada tivesse acontecido. E esse pulso azul está caminhando para a esquerda. Olha ele aqui, continua caminhando para a esquerda, como se nada tivesse acontecido. Então, esta é a figura após a superposição dos pulsos, que é o que ele pede nesse item. Então, o item correto, alternativa D de dado. Exercício número 3. Deixa eu só tirar minha foto daqui, que está tampando aqui o enunciado. Por isso que eu coloco o enunciado do lado direito, pessoal, porque mesmo que a foto aqui fica tampando para vocês, vocês têm aí na apostila o enunciado, vocês acompanham por aí, tá bom? Então, número 3, a figura abaixo mostra um instantâneo de dois pulsos que se propagam sem deformação em uma corda. Os pulsos foram gerados nas extremidades opostas da corda, de modo que o representado pela curva tracejada se propague no sentido positivo de x. Curva tracejada, na verdade, ele quis dizer esse verde aqui, tá? E o outro pulso no sentido negativo, é esse azul aqui. Assuma que a corda é um meio homogêneo e linear para essa propagação e os pulsos se propagam com velocidade 2 metros por segundo. Assim, o pico máximo na direção y da corda, 1 segundo após esse instantâneo é... Então, depois de 1 segundo, o que vai acontecer? Então, como eu tenho a velocidade 2 metros por segundo e ele deu o tempo 1 segundo, eu vou calcular em 1 segundo quanto que esses dois pulsos andaram. Cálculo da distância percorrida pelos pulsos em 1 segundo. Velocidade ΔS sobre ΔT, não tem erro. Velocidade foi dada 2, o tempo foi dado 1. Multipliquei em cruz, ΔS 2 metros. Então, cada um andou 2 metros. O verde para a esquerda e o azul para a direita, conforme ele está dizendo no texto, tá? Pessoal, esse pico aqui, ó, ele está exatamente, ó, no ponto 2. Ele andou aqui 2 metros, então esse pico aqui veio parar exatamente aqui, ó. A mesma coisa, esse pico aqui do pulso azul, ó, ele está aqui no 2, do lado esquerdo, menos 2. Ele anda 2 metros para a direita, então ele também vem parar aqui. Então, essas duas cristas aqui, ó, esses dois picos, depois de 1 segundo, andaram 2 metros, portanto, os dois estão exatamente nesse ponto aqui, ó.
Então, o que que eu faço? Como os dois estão aqui e os dois estão em forma de crista, eu tenho uma interferência construtiva. Então, eu escrevi aqui, ó, portanto, em 1 segundo, os pulsos que estão em concordância de fase, né? Estão posicionados aqui, ó, nessa posição, ó, x igual a 0, exatamente aqui. Então, eu vou somar a amplitude dos dois, que é 1 sobre 100. Então, a amplitude, como eles estão em concordância de fase, interferência construtiva, soma as amplitudes. 1 sobre 100 mais 1 sobre 100. 1 sobre 100 mais 1 sobre 100 dá 2 sobre 100. 2 sobre 100 divido a fração em cima e embaixo por 2. 2 por 2 dá 1, 100 por 2 dá 50. Então, a amplitude vai dar 1 sobre 50 metros. Isto está na alternativa B de bola, ok? Então, número 3, resolvido, alternativa B. O exercício 4 deve ter havido um engano aí. Se vocês prestarem atenção, o enunciado do exercício 4 é exatamente igual ao enunciado do exercício 1. Então, ele repetiu o exercício 4 no 1. Idêntico, tá? Então, exercício 4 igual ao 1. Vamos para o exercício número 5. Duas ondas mecânicas transversais idênticas, 1 e 2, propagam-se em sentidos opostos por uma corda elástica tracionada. A figura 1 representa as deformações que a corda 1, que se propaga para a direita, provocaria em um trecho da corda nos instantes 0 e t sobre 4. Então, ó, corda 1 está se propagando para a direita, instante t igual a 0, instante t igual a t sobre 4. 1/4 depois, ok? Que mais? T é o período de oscilação das ondas. A figura 2 representa as deformações que a onda 2, que se propaga para a esquerda, provocaria no mesmo trecho da corda, nos mesmos instantes relacionados na figura. Então, aqui, t igual a 0, t igual a 1/4. Aqui, ó, 1/4. Só que essa onda está indo, ó, para a esquerda. Então, este ponto A estava aqui, ó, por exemplo, nesse quadradinho. No próximo ponto, ele sobe um quadradinho, tá vendo? Aqui o ponto A, ó, está nesse quadradinho. No próximo, ele desce um quadradinho. Ao se cruzarem essas ondas, produzem uma figura de interferência e, devido a esse fenômeno, estabelece-se uma onda resultante na corda. A figura 3 representa a configuração da onda resultante da interferência das duas ondas nos instantes t igual a 0 e t igual a período t sobre 4. Então, olha aqui, ó. Somou essa com essa, o que você tem aqui, ó? Uma crista somado com uma crista. Crista com crista, eu tenho um ponto de interferência construtiva, ó. Soma essa amplitude, que é um quadradinho, mais essa amplitude, que é um quadradinho, dá 2 quadradinhos, tá vendo? E aqui a mesma coisa, ó. Aqui para baixo, ó, eu tenho um vale, somado com um vale, eu tenho o fenômeno aqui da interferência construtiva, um quadradinho mais um quadradinho, 2 quadradinhos. O que acontece aqui, ó? Eu tenho essa onda e essa onda aqui somadas, uma é em forma de crista, outra é em forma de vale, eu tenho o fenômeno da interferência destrutiva, eu tenho a corda retilínea. A pergunta é: a figura que melhor representa a configuração da corda nesse mesmo trecho, devido à formação da onda resultante, só que ele pede no instante 3/4 de t, tá? Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu redesenhei o t igual a 0, o t igual 1/4, ó, aqui, igual na figura anterior. E completei a figura com 2t sobre 4 e 3t sobre 4. É só ir andando com o ponto. Ó, o ponto A estava aqui, ó,
caiu um quadradinho, tá aqui. Depois ele sobe um quadradinho, sobe um quadradinho. E você vai fazendo assim com todos os pontos, B, C, D e E. A mesma coisa aqui. Quando você for somar, ó, esse aqui com esse, você tem a interferência construtiva, e esse com esse, você tem também uma interferência construtiva. E aqui, e esse, uma interferência destrutiva, a corda fica retilínea. Então, essa configuração está no caderno de vocês, na alternativa D de dado. Ok, pessoal? Até a próxima e fique com Black Sabbath.